Recentemente nós acompanhamos aí, e acontece sempre a cada 2 anos, a eleição do presidente ou da presidente da Câmara e do presidente ou da presidente do Senado. Na Câmara nós tivemos 3 candidatos, homens. No Senado tivemos 2 candidatos, homens. Nenhuma mulher participou. A advogada, doutora Anne Dias, está aqui conosco. Doutora Anne, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema tão importante aqui para o Brasil, que é a ausência da participação feminina na política, principalmente na eleição da mesa e do Senado, da Câmara de Deputados e do Senado. Doutora Anne, nunca tivemos, eu não me lembro também de ter acompanhado nenhuma presidente, nem da Câmara, nem do Senado. Isso procede ou não? Exato, a gente tem a ausência de mulheres discutindo em todas as esferas, na Câmara, no Senado, e a gente vai ver que isso vai se repetir em vários outros aspectos da política, né? Agora, doutora Anne, qual é o motivo? Nós temos deputadas, temos senadoras. Há um motivo pelo qual as mulheres não conseguem chegar ao comando do poder legislativo no Brasil? Com certeza. Quando a gente observa, então, esse número, né, de ausência das mulheres nas eleições do Senado e do Congresso Nacional, a gente tem que olhar para quantas mulheres foram eleitas esse ano, senadoras e deputadas federais. No caso do Congresso Nacional, a gente consegue ver que, na verdade, teve um aumento da eleição passada. Hoje a gente tem 91 deputadas federais, que representa 17,7%. No caso do Senado, já o Senado não foi tão positivo. Não que tenha sido positivo 17, já que está abaixo da média mundial, que é 26, mas no Senado a gente tinha antes 11 senadoras e esse ano caiu para 10 senadoras. A gente vai ter o aumento de senadoras porque 5 senadores vão ocupar outros cargos, vão virar ministro do governo Lula, ou um deles foi eleito governador, então a gente vai aumentar para 15 senadoras. Mas ainda assim, não foi suficiente esse número de mulheres discutindo as questões importantes, não só sendo candidatas, mas compondo a mesa. A gente tem hoje só no Congresso Nacional uma deputada federal que compõe a mesa, que é a Maria do Rosário. Ou seja, falta muito ainda para ser discutido. Mas, para a gente resolver esse problema, o que está acontecendo, a gente tem que olhar um pouco antes disso. Nessa eleição, as mulheres bateram recorde de candidaturas. Elas representaram 33,3% das candidatas. Mas, ainda assim, a gente percebeu que não é o suficiente para eleger tantas mulheres assim. E por que isso acontece? Aí, volto a dizer, a gente tem que olhar para um passo anterior. A gente sempre tem que estar olhando o problema de fato, em vez de só olhar a realidade agora. E o ponto-chave que eu quero trazer aqui para a discussão, trazer para vocês é: aonde estão as mulheres nas discussões partidárias? Hoje, a gente tem um número bem interessante, que é 46% dos filiados em partidos políticos são mulheres. Só que, dos 32 partidos políticos que a gente tem, só 6 são presididos por mulheres. Ou seja, as mulheres estão nos partidos, elas estão nos movimentos, elas estão disputando, mas elas não têm candidaturas viáveis de serem eleitas. Então, para que esse cenário mude, a gente precisa que as mulheres comecem a ocupar espaço já nos partidos políticos. Elas têm que estar ocupando os diretórios partidários, porque é lá que a mágica acontece, é lá que vai ser decidido quais são as chapas que vão ser construídas, como vai ser a construção de chapa, como vai ser a divisão de dinheiro. E se elas não estão ocupando espaços importantes em partidos políticos, não adianta a gente esperar que elas vão ser eleitas ou que elas vão ter candidaturas com viabilidade. A gente precisa sim que as mulheres sejam candidatas, mas mais importante que isso é que elas sejam candidatas com viabilidade, para que elas consigam entrar e aí ocupar espaços decisórios na Câmara, no Congresso. Então, ano que vem é o ano eleitoral, 2024, a gente vai ter vereadores concorrendo, vereadoras, prefeitos e prefeitas, e para a gente ter um cenário mais positivo em 2024, não adianta a gente vir falar sobre isso só em 2024. A gente precisa desde já estar falando com as mulheres, incentivando elas a participarem dos partidos e ocuparem espaços decisórios no partido para que elas não sejam candidatas apenas para cumprir os 30% de cota, que é o que geralmente acontece, que é o que geralmente faz com que a gente não tenha mulheres tomando espaços decisórios nos órgãos importantes. Rani, estou lembrando aqui que a presidente da Câmara de Representantes, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ela foi presidente, salvo engano, 10 ou 12 anos. De uma importância extraordinária, principalmente quando o presidente é republicano e ela é democrata. E veja a importância dessa mulher. Ela foi lá em Taiwan recentemente, lembra?
E o simples fato dela passar por Taiwan criou um bafafá lá com a China, né, e agravou, inclusive, as tensões entre os Estados Unidos e a China. A mulher, não tenho certeza se na Câmara de Representantes, eu acho que a maioria é homem, não é mulher. Para ter uma mulher para presidente, tem que ter maioria de mulher, necessariamente? Acho que na Câmara Americana não tem. Não precisa ter a maioria de mulher, não. Só precisa haver um acordo entre as lideranças para que ela seja uma candidata viável. Até porque a gente está bem longe do número para a gente conseguir ter maioria de mulheres nos espaços, mas não é necessário, só precisa ter uma mulher disposta doutora Anne, nas por exemplo, vamos pegar no caso do Senado. Caso do Senado, a senadora Tebet, que tem uma importância, ela poderia ser presidente do Senado, ainda que tenham poucas mulheres no Senado, concorda ou não? Perfeito, ela poderia ter participado das articulações, talvez representado, enfim, o lado que ela representa no jogo político e está tomando protagonismo, mas não aconteceu. Não, eu digo, mas Só não que é... também, desculpa, só para eu entender. Perdão. Não é presidente porque é mulher? Ou nós estamos avaliando a competência e a habilidade política? Claro que a competência e a habilidade política é muito relevante, né? Isso é fundamental. Não adianta a gente eleger pessoas só por conta do gênero delas. A gente tem que eleger pessoas positivas. Mas quando a gente olha para Simone Tebet, por exemplo, junto com a Soraya, que foram duas protagonistas nessas últimas eleições, a gente percebe que elas foram protagonistas como candidata à presidência, mas os homens, novamente, tomaram frente. E o ponto não é porque elas não têm boa entender que população. há um certo machismo no legislativo brasileiro? A questão não é. Há machismo na política, com certeza, mas a questão é: as mulheres precisam sim ter jogo de cintura, saber articular. Tenho certeza que a Simone Tebet tem isso, mas o problema é que a gente só tem uma Simone Tebet, ou, enfim, a gente tem poucas senadoras que de fato representem. Bom, mas eu acho que o espaço já foi muito bom dela participando aqui conosco, nós agradecemos muito. Doutora Anne Dias, advogada, conversando conosco, né? E o tema, logicamente, é um tema recorrente e nós vamos ter a oportunidade de voltar a eles em outras oportunidades. Doutora Anne Dias, muito obrigado pela gentileza